Storytelling, é contar histórias? É. Só que é contar histórias com um objetivo específico. Por exemplo, quando a gente tá contando uma história nossa numa mesa de bar, do nosso amigo, assim a gente tá seguindo uma estrutura de histórias. Só que existe aquela história que ela passa um objetivo específico. Lembra que eu bato muito na tecla sobre a ideia central? É exatamente... A ideia central é um dos elementos que transforma a sua história, transforma ela de qualquer ideia para uma ideia com essa tada de objetivo, que transforma ela não só numa história convencional, mas numa história que tenha técnicas de storytelling. O storytelling é uma técnica que foi inventada justamente para utilizar o poder das palavras, o poder de contar histórias, porque se a gente for imaginar, desde os séculos primórdios as pessoas já contam histórias para repassar conhecimento, contam histórias, Alguém falou aqui uma vez que gostava dos Croods, e eu gosto muito também. E ali conta muito essa questão do como eles usavam histórias, e isso, apesar daquilo dele ser um desenho, isso era real. Lá nos tempos longínquos, eles realmente usavam o poder das histórias para passar informação. Então, você utilizar a técnica de storytelling é justamente você conseguir passar dentro da história alguma informação, algum objetivo claro. E aí a gente tem algumas coisas que podem ser aplicadas nisso. Pode ser aplicado no ensino, por exemplo, aqui mesmo para ensinar alguma coisa para vocês, vira e mexe eu tô contando uma história. Seja uma história minha, seja uma história de um aluno, seja os episódios do Desbloqueio, que é justamente eu pegar histórias que já são conhecidas e ensinar alguma coisa através delas, seja você, às vezes, persuadir, quando a gente vai ver um pouquinho o que eles usam isso nas campanhas publicitárias, ou conquistar a atenção das pessoas, que é a mesma coisa. Então, essa arte de contar histórias, ela é muito bem explorada, principalmente nos dias de hoje. Por que nos dias de hoje? Hoje a internet explodiu. Na verdade, não, hoje a gente tá vivendo, tipo, o ápice do ápice, né? Mas já há muito tempo que isso tá explodindo. E muitas pessoas, muitas empresas precisam criar a sua narrativa dentro das redes sociais. Olha só que louco. Não é só simplesmente pegar e postar. Eles não pegam simplesmente e colocam as postagens deles lá. Eles criam a narrativa da marca para conseguir chamar a atenção e passar um objetivo para os clientes. Isso é usar o storytelling. Isso é usar a arte de contar histórias para conseguir conquistar clientes, fazer uma venda, conquistar um posicionamento da marca em algum lugar. Não é literalmente contar uma história narrada como a gente escreve num livro, como as histórias que a gente escreve num livro, numa HQ e etc. Mas existem todos os elementos da história ali para fazer o que é assim, o suprassumo da história, que é a conexão com a pessoa que tá enxergando, vendo, lendo, assistindo, etc. aquela história do outro lado.